Bom dia, irmãos. Uma alegria estarmos aqui hoje, nesta manhã gostosa. Um tempo alegre, um tempo de estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus. Estamos numa semana antes do descobrimento do Brasil, isso é dia 22, um momento complicado do Brasil também, onde temos que orar pela nossa nação, orar pela nossa pátria, pelos governantes, pelos que virão, pelos que sairão. Não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. Mas entendemos que toda autoridade é instituída pelo nosso Deus, e isso é bíblico. E por isso hoje estamos cantando músicas e hinos que são alusivos ao nosso Brasil. Não por causa do impeachment, nada disso, mas por questão mesmo de ser a semana do descobrimento do Brasil, e temos que honrar também a nossa pátria, nosso solo, a terra brasileira, o país que Deus nos deu. Então agora eu queria pedir que todos ficassem em pé, para que nós cantássemos juntos uma música chamada Pátria Brasileira. Vamos cantar com alegria. Estamos aí com um coral Canto Grande para poder ajudar, e todos os irmãos. Vamos fazer um coral, o Benevide está aí de volta no culto 8 horas, que alegria. Vamos cantar junto, quem souber vozes, façam as vozes, um grande coral para que possamos adorar assim ao nosso Deus. Brasil, ó terra varonil, é meu cantar, que mata as virgens e rios sem rivais, ele nos litorais, tu tens sem par, tu minha pátria tens maravilhosos bens no seio teu, tão belos laranjas e ricos cafezais, riquezas naturais, orgulho meu, ser livre meu país, ser forte, ser feliz, sob justas leis, aos filhos da nação concede proteção do crime da traição, ó Rei dos Reis, e fazia prosperar e sempre caminhar na tua luz, que sempre com favor e com excelso amor te segue o bom Senhor e Rei Jesus. Amém? Aê, Benevides, que beleza, hein? Vamos continuar. Oração pela pátria. Minha pátria para Cristo. Eis a minha petição. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero vos Vamos, Paulo, solta a voz. Vai, Ailton. Alfredo, vamos? Salve Deus a minha pátria,
Glória a Deus, glória a Deus, essa terra abençoada. E eu creio, queridos, que o nosso Deus, a cada dia, quer ouvir as nossas orações, o nosso clamor e dizer: Senhor, bendito, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque podemos com liberdade e alegria agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos colocou no Brasil. Queremos te agradecer, ó Deus, que apesar das dificuldades, das lutas, que isso também acontece em muitas nações, o Senhor possa nos usar para que a tua glória se manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa rua, na nossa comunidade, mas também na nossa nação. Pai, a gente sabe que hoje é um dia decisivo, mas a gente sabe o quão a nossa nação precisa e carece da graça do Senhor. Independente do resultado do que vai acontecer, o povo brasileiro, a nação brasileira, ela já tem perdido. E nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia da liderança. Tem misericórdia do povo brasileiro. Espírito Santo de Deus, levanta homens e mulheres que possam viver o que acabamos de cantar. Que tenham honra, ó Deus, o privilégio de poder liderar uma nação para abençoar a própria nação. Deus, clamamos por homens e mulheres comprometidos com o reino celestial, e não apenas com uma legenda, com um partido, com a sua própria vontade. Espírito Santo de Deus, queremos vencer e crescer, para que o teu evangelho possa ser expandido e espalhado em todos os lugares da nossa planeta Terra. Pai querido, nos ajuda, que o clamor dos 4 cantos da nação brasileira possam chegar ao teu trono de graça, que possa, ó Deus, percebermos que o Senhor vai mover a tua vontade no coração e vai transformar de uma maneira tal que as outras nações vão olhar para o Brasil e vão desejar o evangelho, a presença do Senhor, porque o Senhor faz diferença. Pai, estamos aqui também para te agradecer o privilégio de começar o dia de hoje na tua presença, adorando, bendizendo o teu santo nome. Pai, receba toda a honra, toda a glória, toda a majestade. O Senhor tem provido, suprido todas as nossas necessidades nessa semana que se passou, e não vai ser diferente nessa próxima semana. Pai, nos usa, nos dá a alegria de servir ao teu nome, nos dá a alegria de poder gastar a nossa vida para que o teu nome possa, como um bom perfume, poder exalar aonde a gente passar. Te consagramos tudo, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Os amados podem se assentar. Olá, nosso informativo começa agora. Fique atento às notícias da Primeira Batista. A corrupção deve ser a palavra que mais aparece nas conversas entre brasileiros. Sabemos que ela é também cultural, mas nem por isso correta. Devemos ser radicais contra a quebra de regras ou leis, sejam elas quais forem. Devemos nos sentir bem ao sofrer qualquer prejuízo por termos optado em cumprir a lei. A primeira infância é o momento de construção de conceitos, de hábitos e atitudes. O discipulado pode e deve ser usado para isso. Comente com seu filho sobre a corrupção atual e pergunte que tipo de atitude pode ser também quebrar uma regra. Colar na prova, não devolver borracha ou lápis do amigo, furar uma fila, estacionar na vaga de idoso ou deficiente. Isso também é errado. Pequenos delitos são filhotes de grandes delitos. O pai que ignora essas pequenas infrações do filho cria um corrupto. Não deixe passar essa semana sem essa reflexão no discipulado. Infelizmente, durante nossos cultos, temos recebido reclamações de nossos vizinhos por não respeitarmos lugares onde é proibido por lei estacionar. Desrespeitamos as garagens, as vagas preferenciais, ficamos parados muito tempo em fila dupla, além de, em alguns casos, colocarmos em risco nossa vida, as vidas de outros e também nosso bolso.
E a pior parte é que estamos envergonhando o nome de Cristo e manchando o nome de nossa igreja perante nossos vizinhos. Fique atento e só estacione em locais permitidos. Seja um cristão verdadeiro, seja um cidadão consciente. Tudo que a gente vive longe da presença de Deus é desperdício. Sempre ficamos maravilhados com a formação de um bebê. O nascimento é um milagre. Um bebezinho apenas e toda a família, médicos, enfermeiros, uma pequena multidão de pessoas são movimentadas para tornar o nascimento de um bebê um sucesso. Tem aqueles que, por vários motivos, não puderam ter filhos biologicamente. Decidiram então serem pais de coração. No entanto, nasceu um bebê na Palestina que não teve a chance de decidir seu destino. A ele foi vedado o direito de ter filhos, numa cultura na qual ter uma descendência era fundamental. Por amor a nós, foi predestinado a morrer numa cruz. Mas a todos os que receberam a Jesus, Deus os fez seus filhos. Páscoa do Mini, os descendentes de Jesus. Sexta-feira, dia 29 de abril, 7h30 da noite, aqui na Primeira Batista. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não fique de fora. Se você frequenta nossas reuniões regularmente e não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, por favor, passe no balcão ali no hall e fale com nossa equipe de integração. A reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral, no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de abril. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todas as crianças e pré-adolescentes sejam bem-vindos nessa manhã. É uma honra ter vocês aqui conosco hoje. E hoje é a nossa última lição da nossa série de estudos sobre criação e ação. Então, no próximo domingo, a gente vai começar a nossa nova revista. E a gente vai encerrar com um tema maravilhoso hoje. A gente tem acompanhado aí a transformação que Deus fez na vida de Jacó, mudando o nome dele para Israel. Tantas vezes que Deus falou com ele e ele foi transformado por Deus. De um homem que era enganador, de um homem que fez tanto mal para o seu irmão, para a sua família, passou a ser um homem cheio do temor de Deus, humilde, né, e cheio da graça do Senhor na sua vida. E o nosso tema hoje é Ele é digno, que Deus é digno da nossa adoração. E Deus fala mais uma vez com Jacó e fala para ele, olha, agora a gente precisa mexer na sua família. Estão com alguns deuses estranhos lá, com alguns hábitos,
existe o pecado e a gente precisa fazer uma purificação. Então Jacó ouve a voz de Deus, a sua família também é purificada e ele ali constrói um altar ao Senhor. Então, e ele diz, né, nesse versículo, ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo. Ele ouviu a voz de Deus porque ele teve as experiências com Deus. Então, na hora que Deus falou com ele, ele obedeceu e a sua família foi purificada. Então, Deus não gosta de habitar no meio do pecado. E é a lição também que a gente vai passar para as crianças, que elas precisam ser santas, puras, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. Então, vamos ler juntos o nosso versículo de hoje? Vamos lá? Ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo. Gênesis 35, 3. Tenho certeza que esse versículo se identifica também conosco, né? Que Deus nos ajuda no tempo da nossa aflição, tem ajudado as nossas crianças a vencer os desafios e a permanecer numa vida com Deus. Amém? Estenda as suas mãos de bênção. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos por estarmos aqui nesta manhã. O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração, e nós rendemos ao Senhor nesta manhã, de todo o nosso coração, esta adoração, que ao Senhor é devido. Deus, em nome de Jesus, que as crianças nessa manhã entendam esse princípio da Tua palavra, de uma vida transformada, de uma vida sem pecado, de uma vida purificada, e somente a purificação na nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. Que todas as crianças, Pai, da nossa cidade, do nosso país e do mundo inteiro reconheçam que somente o Senhor Jesus é o Salvador, que não existem outros caminhos e nem outras opções. O Senhor é a opção, o Senhor é o caminho. Somente através do sangue de Jesus nossos pecados são perdoados e purificados. Por isso o Senhor é digno na nossa adoração. Faça a obra que o Senhor deseja fazer nesta manhã no coração de cada criança e de nós também facilitadores. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber as crianças e os pré-adolescentes lá na porta já. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, pode se assentar. Como é gostoso. Fica tranquilo que seu filho, sua filha vai ser bem cuidado. Uma equipe muito amorosa que vai estar dando do seu melhor. Amados, a ênfase hoje é ore, ore, ore pelo Brasil. Ore pela nossa nação. Para que Deus não somente hoje possa ter espaço e agir, mas a cada dia. Também terça-feira, o nosso Tadel tem sido uma bênção, o nosso treinamento avançado de líderes. Então, se você ainda não é líder, quero encorajar você a orar e dizer: Deus, eu já exerço liderança, mesmo sem ser um líder num pequeno grupo. Me ajuda a poder influenciar vidas com o evangelho que o Senhor tem dado em minhas mãos. Então, que você possa se ver assim, como alguém que é usado e ousado no Senhor para manifestar a sua graça. Mas também é um momento agora de manhã de a gente conhecer os nossos convidados, pessoas que nos dão a alegria e escolheram esse local para adorar o Senhor, ouvir uma palavra, ser encorajado. E a gente gostaria de identificar você, conhecer você, para estender a mão, saber o seu nome. E se você puder ficar em pé, vamos ficar muito alegres e ver você que está adorando o Senhor nessa manhã. Quem são os nossos convidados? Por gentileza, pode ficar em pé, por favor. Aqui, amém, glória a Deus. Nós temos gente aqui, mais alguém? Amém, glória a Deus. Temos aqui também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que o Senhor possa te encher com graça, com bondade e com misericórdia. Amém, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, fique bem à vontade no nosso meio. Mas nós vamos assistir um vídeo, acompanhar um vídeo, porque mês passado, em março,
nós tivemos o privilégio de lançar o livro do pastor Afonsil, África, Encantos e Dores. E ontem e hoje nós estamos lançando um outro livro, né, que conta a história, através do projeto Nova, de 4 mulheres que foram resgatadas das 32 que hoje estão no projeto. E o livro eu estou empolgado, eu quero ler, eu só pude ter acesso ontem, né? A vontade era ler ontem mesmo, mas não foi possível. Mas nos próximos dias quero ler. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor sobre esse livro. Mas acompanhe o vídeo, ele vai já te introduzir a essa realidade. Vamos assisti-lo. O que existe por trás da sociedade organizada como conhecemos? Haveria um submundo? Onde a violência caminha disfarçada na escuridão? Vidas podem ser usadas como objetos? Desde o berço, nosso pai se aproveitava de nós. Vidas destruídas, relacionamentos trincados para sempre. No ar, o cheiro de morte, pois o perfume da vida nunca foi conhecido. Se eu tivesse tirado a vida da minha mãe, eu estaria bem melhor. Os pequeninos, indefesos, sem a proteção da família, expostos às portas da tragédia, desnorteados e sem referência. A possibilidade de afeto é desconhecida, uma utopia. Eu xingo mesmo. Nunca pedi para ela se vender para me dar comida. A total ausência de quem eles mais precisavam. O quê? Dia dos Pais? Prefiro ele na cadeia. Nunca mais bateu em mim. Sem estrutura. Sem carinho. Sem lar. Usados. Suicidas. Desprezados. Esquecidos. Invisíveis. Pobres. Famintos. Excluídos. O amor que vence o medo, o perdão que traz a vida, a cura que traz a esperança, a graça que liberta e a compaixão que atrai. Eu descobri, ele amou tanto o mundo que deu seu único filho pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado e para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. A misericórdia que salva, o poder que protege, a fé que se move, a mão que segura, os braços que recebem, a ação que alimenta. Fiquei com meus filhos na praça. A gente não tinha mais nada. Ia deixá-los e me matar. Mas alguém apareceu. A paz que transforma, o som da alegria, o riso dos pequeninos, o júbilo que soa, o brilho do amanhã, a dança dos salvos. No Projeto Nova, é assim que experimentamos o amor. Se o Mestre sacrificou a sua vida por nós, nós devemos sacrificar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pude crescer como ser humano. Fiquei sabendo através da divulgação da igreja e também de amigas voluntárias. Quando fui ajudar, logo me apaixonei. Aprendemos que o ser humano machuca muito, mas tem muito mais gente querendo ajudar a levantar quem está caído. Pessoas capazes de doar seu tempo, disposição e recursos. Você pode doar um pouco do seu tempo e ter uma experiência única. Ajudar o próximo que tanto precisa e contribuir para amenizar o sofrimento de tantas famílias em situação de risco. Tudo isso que você viu se deve ao fato de pessoas que se empenham com dedicação como voluntários lá no Projeto Nova. E queremos agradecer de coração essas pessoas
que semanalmente dedicam seu tempo ali. Queremos agradecer também as pessoas que oram pelo Projeto Nova, as pessoas que contribuem, as células que se reúnem em oração por nós, os líderes de missões que se mobilizam para nos ajudar. Queremos agradecer também a nossa igreja, que tem sido amorosa no cuidado. E louvamos a Deus, porque nos permitiu, nos moveu a esse chamado e tenho certeza que Ele nos permitirá viver novos desafios. A realidade de muitas famílias já mudou, mas muito ainda temos para realizar. Você também pode fazer parte deste projeto, contribuindo ou de repente sendo um voluntário. Faça parte disso. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você está ofertando a oferta missionária de fé, contribuindo com o seu dízimo, é um dos projetos que a igreja está desenvolvendo. Então, hoje são 32 famílias, mas começou com a primeira, e eu creio, amados, muitas outras estarão vindo para poder experimentar o amor do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui a Viviane, o Evandro e Edielke, um nome um pouquinho diferente, né? E você pode aplaudir, agradecendo a Deus por essas vidas. Edielke, amados, escreveu esse livro. Esse livro que é um perfil, ela vai contar o que é um perfil, mas conta a história de 4 mulheres que permitiram que as suas vidas pudessem ser contadas aqui, compartilhadas, para que a gente possa entender. Amados, Deus está fazendo milagres, Deus está realizando proezas, e aqui está sendo registrado para a gente poder ser abençoado um pouco mais, para entender o que Deus tem para nós, é incomparavelmente melhor. Ediel, conta para a gente como é que surgiu a ideia do livro. Bom dia, igreja. No final do ano passado eu me formei em jornalismo e anteriormente eu tive que produzir uma matéria para a faculdade mesmo, laboratorial, onde eu tinha que escrever sobre assuntos gerais. Uma amiga me apresentou o Projeto Nova, eu senti vontade de escrever sobre ele e no momento que eu estava produzindo a matéria eu conheci uma das meninas que fazem parte do projeto, que foram acolhidas por ele, e eu resolvi contar a história dessa mulher. E contando a história dela, ouvindo a história que ela tinha para me contar, eu percebi quão doloroso era aquele trilho que ela tinha realizado até então. E aquilo me tocou muito forte ao coração, e eu senti a necessidade de fazer algo a mais por aquelas famílias que ali recebem tanto apoio e que precisam tanto desse carinho. Então, quando chegou na fase do TCC, eu conversei com o meu orientador, perguntei se ele abraçaria a causa comigo de escrever esse livro. Ele super me apoiou. E, inicialmente, a gente pensou em 6 personagens para o livro, mas são histórias difíceis, são histórias dolorosas, que a gente sabe que não é fácil você se expor de certa forma. Então, eu respeitei a decisão das meninas, consegui falar com 4. E, nesse livro, vocês podem ter acesso a essa história que elas viveram, desde o início até agora, onde elas conseguem conquistar uma nova vida, ter um renovo. E eu garanto que não é só um livro para elas, onde você possibilita uma nova oportunidade de vida, mas é principalmente para aquelas que ainda precisam desse acesso, que ainda não têm conhecimento do projeto, e para nós mesmos, que como leitores podemos entender e desmistificar essa história, que é a prostituição, que é o abuso, a exploração que elas sofreram. E eu agradeço a presença de todos, e quem adquirir, eu tenho certeza que vai gostar do conteúdo do livro. O que mais mexeu com você? O que mais marcou a tua vida escrevendo esse livro, que é Perfil? E o que é Perfil? Perfil é um livro onde você tem mais liberdade de escrever sobre o seu personagem, onde você é fiel aos relatos dele, sejam eles dolorosos, difíceis de dizer, mas a gente precisa mostrar no livro. Então, por isso eu escolhi o título... a qualidade de perfil, para poder ser mais fiel a essas personagens. E é difícil dizer o que mais me marcou, porque é muita coisa, é muita história.
é uma realidade de vida que a gente não tem consciência de que acontece, que está ao nosso lado, e às vezes a gente nem dá atenção, mas assim, são histórias muito fortes, e saber que uma mulher passava Natal, passava final do ano sozinha, abandonada na praça, com os seus pais morando ao lado e não podendo ajudá-la, grávida, precisando depender de doações, me toca muito. E, além disso, tantas outras histórias que são muito fortes e que a gente não se dá conta da realidade que essas pessoas vivem e da atenção que elas precisam. Amém. Tão novinha, né? Parece tão pequenininha, mas já vivendo momentos marcantes na vida. Deus quer isso para a tua vida também, meu amado, minha amada. Deus quer usar você para que as escolhas que você faz a cada dia possa repercutir, abençoando uma grande multidão da nossa cidade, mas também do outro lado do mundo também. Amém? Nós temos aqui o casal que está à frente desse projeto. Grandes desafios. E ela vai falar um pouquinho da gratidão desse momento nessa hora. Amém. Olá, igreja, bom dia. A gente realmente está muito feliz com essa oportunidade que a Ediel que nos proporcionou, né? Deus que guiou mesmo ela na escrita desse livro, porque não tem como ler e não chorar, gente. É muito forte mesmo. E eu acho que esse livro ele vem para sensibilizar. São histórias que eu ouço lá no dia a dia, atendendo todos os dias, às vezes 5, 6 pessoas por dia, ouvindo histórias muito pesadas. E as pessoas não têm noção, né, do que é. Às vezes falam assim, é uma vida fácil, por que não vai procurar emprego? Gente, é muito difícil sair dessa situação, é muito difícil por uma série de coisas. E nesse livro talvez você possa entender um pouquinho de como que é essa realidade, do que a gente trabalha ali, de como é necessário ter projetos que apoiem essas meninas, essas mulheres, não só mulheres, a gente tem homens, e o Evandro me ajuda nisso também, de gente que foi completamente destruído pela própria família, por aqueles que eles amavam, e precisam de uma mão amiga, de um apoio, para que ele possa se reerguer e sair daquela situação. Então, eu peço que vocês, quem puder adquirir o livro, vai estar sendo abençoado por isso. Obrigada. Querido, o livro custa R$30, a autora vai estar à saída do culto para assinar o livro que você vai comprar. Abençoe. Né? Nós queremos agradecer de todo o coração. Vou convidar a missionária Raquel para orar. Você nos abençoa orando. Vou pedir para a igreja estar de pé, estender as suas mãos, abençoando essas vidas. A batalha é grande, queridos, mas quem vai perder é o inimigo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, estas histórias de vida de pessoas que sofrem tanto na rua, sem família, sem igreja, sem Deus nas suas vidas. É uma coisa que nos comove, Senhor, porque o Senhor tem planos para as nossas vidas e tem planos para a vida dessas mulheres. Ó Pai, muito obrigada por esse projeto Nova. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem usado essas pessoas que têm trabalhado ali para abençoar vidas, ó Pai. Ó Deus, como é gostoso saber que o Senhor salva, que o Senhor perdoa, que o Senhor cura, que o Senhor ama, que o Senhor transforma, Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus amoroso. Não importa, Pai, quão afundadas essas pessoas estão no pecado. O Senhor as ama da mesma forma que ama cada um de nós. Porque o Senhor ama pessoas, Senhor. O Senhor reconhece, ó Pai, o valor de cada ser humano. Ó Pai, muito obrigada por isso. Nos ajude a ver essas pessoas com mais amor. Nos ajude, Senhor, a ser cada dia mais sensíveis, ó Pai, à voz da rua, Senhor. Tantas pessoas que necessitam, pessoas que estão no mundo, Senhor, de droga,
no mundo, ó Pai, onde não tem ninguém que possa ajudá-las. Ó Pai, muito obrigada por o Senhor ter tocado na vida, Senhor, dessa moça, Senhor, que se propôs a escrever esse livro. Obrigada, que sabemos, ó Pai, que o Senhor orientou isso e que a leitura desse livro vai ser de bênção para cada um de nós. Abençoe a vida dela. Abençoe, Senhor, a família dela. Cuida, Senhor, que ela possa realmente demonstrar o seu amor cada dia mais a outras pessoas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Projeto Nova, pela liderança, pelos voluntários. Ó Pai, porque o Senhor convocou a cada um, Senhor, para estar trabalhando nessa obra. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus amoroso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Os amados podem se assentar. Deus vai usando pessoas, vai usando vidas, queridos, para abençoar a transformação do ser humano. E como é gostoso, nós vamos adorar a Deus já com esse coração grato e dizer: Senhor, obrigado pelo privilégio. E enquanto vamos estar adorando o Senhor, você vai ter a oportunidade de devolver os seus dízimos, as suas ofertas, com muita alegria, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor proveu, supriu todas as minhas necessidades. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Vamos adorá-lo e vamos contribuir em nome do Senhor Jesus. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Todos em pé. Nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta a recompensa do celeste eterno dom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, nosso amado irmão Vladimir Rezende vai estar adorando o Senhor. E já é a música que antecede a palavra de Deus que nós vamos ter. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida.
será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Como ouvir e negar, somos todos mortais. Como ver e não ver, somos todos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais. E perante Deus todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nesta manhã nós temos missionário Jarbas, foi missionário na África por 14 anos,
Hoje é coordenador de cursos, de treinamentos pela Junta de Missões Mundiais, e não somente aqui no Brasil, mas na Ásia e em outros lugares também, bastante experimentado. E ontem ele e a Ana Alzira estiveram conosco no tema Quem tem medo de ser missionário? Foi uma benção, foi muito gostoso. Não foi uma mensagem, ontem foi interagindo com as pessoas, perguntas, respostas, e foi uma grande bênção. Mas hoje pela manhã ele vai trazer o recado de Deus para o meu e para o seu coração. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, justo juiz, vem mesmo sobre a nação brasileira, vem mesmo sobre nossas vidas. Nos ajuda, Deus, que essa esperança, essa graça do Senhor possa estar pulando dentro de nós, que seja impossível negar teu amor, teu cuidado, mas também a nossa paixão pelo Senhor e pelas vidas que o Senhor coloca próximo de nós. Nos ajuda, ó Deus, a cada vez mais andar pertinho do Senhor, mas também atrair pessoas como que um imã para a tua presença. Nessa manhã, ó Deus, usa o teu servo Jarbas, homem tão experimentado, caminhando com o Senhor para compartilhar a tua palavra preciosa, palavra impactante que vem ao ponto de nos alimentar, mas também nos promover para realizar a tua vontade. Que o teu Espírito possa ter liberdade na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. É uma honra estar aqui e também é um momento de extremo temor e tremor. Entrei nesse santuário, ouvindo essa orquestra maravilhosa tocar um hino, e imediatamente fui abalroado emocionalmente, porque me reportei à minha infância no grupo escolar Ari Barroso, no Parque Peruche, na Casa Verde, em São Paulo, onde, quando criança, entrava cedinho à escola, me reunia no pátio com mais 200, 300 alunos e juntos cantávamos o hino nacional, cantávamos o hino à bandeira e assim por diante. E aquilo mexeu já comigo. Então eu já entrei aqui levando uma espécie de furada emocional. E a coisa continuou, pastor Djalma, porque esse é um dia extremamente sensível nesse país, sobrecarregado de tensões, intenções, más intenções, boas intenções, sem intenções. E eu tinha, na verdade, decidido, ontem à noite, comunicar e compartilhar com os irmãos 2 mensagens, uma neste culto, das 8, e outra no culto das 10. E por causa de tudo que aconteceu até agora aqui, no meu coração veio a palavra, você vai falar esta mensagem nesse culto e também no das 10. E isso daqui veio ao meu coração, e eu tentarei ser objetivo e compartilhar a palavra do Senhor com toda a honestidade e clareza possíveis. Por gentileza, abramos em Isaías capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Verso 2. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto.
Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, que o teu nome seja glorificado e engrandecido na meditação da tua palavra. Que toda interferência do inferno e de Satanás seja agora neutralizada pelo teu poder e pela tua presença nesse lugar. Nós te rogamos isso, para que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. A palavra mais falada na República Federativa do Brasil, nesses quase 4 meses de 2016, é muito fácil de ser enunciada e é extremamente fácil de ser memorizada. Aliás, ela como que sobrevoa todas as nuvens e as mentes e os meios de comunicação desse país. E a palavra é corrupção. Corrupção. E a palavra que me vem ao coração para os irmãos essa manhã, neste texto, e eu tentarei ser o mais objetivo possível, com a ajuda do Espírito Santo, é uma palavra que tem por subtítulo o seguinte lema: 10 medidas contra a corrupção espiritual, de acordo com Isaías 58. Repito, 10 medidas contra a corrupção espiritual, de acordo com Isaías 58. Eu acredito que a igreja, ela deve, em tempos como este, colocar pano de saco e cinza, não literalmente, mas em sua mente, em seu espírito, e se autoavaliar, e se colocar diante do Altíssimo, e perguntar ao Altíssimo, qual a nossa parte nesta situação? Onde é que nós entramos neste mar, neste oceano revolto? Onde é que nós enquadramos e nos encaixamos culturalmente, socialmente, economicamente e mais que isso, espiritualmente, aliás, antes e acima de tudo, espiritualmente, neste contexto que este grande país está vivendo? Por isso que Isaías 58, a meu ver, fala de uma forma altissonante diante do momento que vivemos e diante deste tema.
De acordo com esse texto, e é um texto sobejamente conhecido pela querida igreja, onde temos um Israel funcionando bem, uma Judá funcionando, onde temos um templo erguido, onde temos uma existência nacional firme, fixa e orgulhosa. Neste contexto é que nós estamos. E a partir desse texto e desse contexto é que eu enunciarei aos irmãos essas 10 medidas. Primeira medida, contra a corrupção espiritual. Porque, na verdade, o desafio da igreja é, antes de mais nada, o meu desafio, o nosso desafio, é nós andarmos na luz e sermos fiéis a Deus. Esse é o nosso grande desafio. E se nós formos fiéis ao Altíssimo, nós seremos os melhores cidadãos deste país. Se nós formos fiéis ao Altíssimo, a esse Deus de Isaías 58, nós seremos exemplo para os outros 200 e tantos milhões de habitantes desse país. Se nós resplandecermos, se a nossa luz brilhar, se as nossas boas obras forem vistas, nós seremos a inspiração das grandes massas desse país. Primeira medida, de acordo com esse texto. Um olhar implacável contra o nosso pecado e a favor da justiça e santidade de Deus em nossas vidas. Repito, um olhar implacável contra o nosso pecado e a favor da justiça e santidade de Deus em nossas vidas. Versículo 1, especialmente 1 e 2, reverberam essa ideia. Ou seja, nós realmente decidimos sermos implacáveis com o pecado em nossas vidas. Nós sermos implacáveis com os maus atos, as más intenções, contra os erros, e nós realmente abraçarmos a bandeira da justiça e da santidade de Deus. Isaías recebe uma ordem de gritar a plenos pulmões e com trombeta anunciar aquela nação orgulhosa, aquela nação com profetas. Isaías é um dos profetas da corte a essa nação e dizer: olha, está tudo funcionando, mas há alguma coisa errada, há algo errado aqui, há algo de podre aqui. E o que está errado aqui? O texto mesmo diz: a transgressão e os pecados da casa de Jacó. Então, o primeiro ponto é esse, olhar implacável. Uma das coisas mais terríveis é nós condenarmos nos outros aquilo que nós mesmos fazemos. Não há coisa pior às narinas divinas do que nós vestirmos roupas de justiça sobre cadáveres cheios de imundície e de injustiça. Então, a primeira medida é essa. A primeira medida é nós tomarmos essa postura. É nós acharmos caminhos que, aliás, já estão delineados, que já estão revelados. A palavra, em particular, eu disse isso num outro congresso há pouco tempo. Você quer andar na luz, você não pode deixar de ler diariamente, meditar, refletir e ficar diante da palavra e deixar a palavra operar cirurgias e deixar a palavra limpar você e deixar a palavra humilhar você e fazer com que a palavra mostre para você onde a coisa não vai bem e revele quais são as feridas, onde está o pus que apodrece o seu espírito e que pode estar oculto em gavetas do seu coração, gavetas dos seus pensamentos, das suas filosofias, da sua teologia, das suas ambições, etc. Primeiro, um olhar implacável. Segunda medida, nunca se conformar ou jogar a toalha em vista do choque da realidade de nosso interior. Repito, nunca se conformar ou jogar a toalha
em vista do choque da realidade de nosso interior. É muito interessante o verso 2. No verso 2, o profeta inspirado diz que esse povo crente, esse povo religioso, ele mesmo em pecado, mesmo cheio de transgressões, verso 2, este povo procurava o templo, esse povo tinha prazer em conhecer os caminhos de Deus, esse povo não deixava de buscar a Deus. Uma espécie de esquizofrenia espiritual. Então, a ideia nessas 10 medidas contra a corrupção espiritual em nossas vidas, o segundo ponto é nós não jogarmos a toalha em vista do choque de realidade do nosso interior. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos desistir de buscarmos ser realmente justos. Nós não podemos desistir em face dos nossos fracassos, em face de reconhecer o nosso histórico, em face de conhecer as nossas fraquezas, em face do que for. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, porque todo aquele que se aproxima de Deus e que curva a sua fronte e fica à distância e diz: Deus Altíssimo e Santo, sê propício a mim, pecador, e o nome desse indivíduo não é fariseu, você sabe muito bem, esse indivíduo chama-se publicano, há esperança, há graça, há solução, há uma nova história, há novas páginas que podem ser escritas para esse indivíduo que se apresenta de Deus, quebrantado, reconhecendo que ele realmente não vale nada, e de que se ele pode ser alguma coisa, ele só o pode ser pela graça e pelo poder de Deus. Então não vamos jogar a toalha. Segunda medida contra a corrupção espiritual, essa é a segunda, trata de nós realmente levantarmos. Você está caído hoje, mesmo estando aqui nesse templo, levante-se em nome de Jesus. Está tudo torto, em casa, nas finanças, no relacionamento, no casamento, na empresa, vai saber onde. Em nome de Jesus, levante-se hoje, em nome de Jesus. Erga sua cabeça, há socorro, há solução, há honradez, há uma nova vida, há esperança para você. Há esperança para o Brasil? É lógico que há esperança para o Brasil. Do ponto de vista de Deus, há sempre esperança. A esperança só vai acabar quando o mestre romper nas nuvens e nós o encontrarmos. Aí não precisa mais de esperança, porque esperança é esperar o que não chegou ainda. Segunda medida é não desistirmos. Terceira medida contra a corrupção espiritual. Nunca esquecer e sempre lembrar com honestidade franca que Deus é Pai, mas antes disso Ele é um Deus santo, todo-poderoso e onisciente. Os muçulmanos não conseguem suportar a ideia de um Deus Pai. Que pai? E muito menos que Deus tem filho. Mas nós cremos que Deus é o nosso Pai, porque Ele foi revelado pelo Seu Filho como nosso Pai. Mas, antes de ser Pai, Ele é Deus. Antes de ser Pai, Ele é Deus. Então, uma terceira medida é nós entendermos que nós não podemos tratar a Deus como qualquer pai, e não podemos tratar a Deus como um pai Papai Noel. Deus, antes de ser pai, é um Deus santo, justo e que não suporta o mal. Moisés, tira essas sandálias, porque o lugar em que você está agora é santo. Pedro, cala a boca. Esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Terceira medida é nós não carregarmos o fardo de uma fé que leva o nome de Deus em vão. O nome de Deus não pode ser levado em vão.
E levar o nome de Deus em vão significa fazer orações vãs, orações tolas, significa fazer pregações carnais, significa trabalhar na igreja de forma carnal, vaidosa, buscando vanglória. O nome de Deus em vão significa uma série de coisas, inclui uma série de elementos. Nunca se esquecer de que Deus é Pai, mas antes disso, Ele é Deus. E o autor aos Hebreus diz que de Deus não se zomba e que o nosso Deus é fogo consumidor. Quando nós não apresentarmos um evangelho, eu diria açucarado, demasiadamente açucarado. Uma coisa interessante isso, que o evangelho, a alma do evangelho, ela é feita de sangue, de cruz. E o evangelho, que é a graça e o poder de Deus para a salvação de todo brasileiro, inclusive dos que estão em Brasília hoje, este evangelho é um evangelho que tem uma medula espinhal feita de sangue, e sangue inocente, o sangue do Filho de Deus. Então o preço foi altíssimo para o Pai, para Deus, para o nosso Pai. Isso significa que a nossa corrupção espiritual dependerá do nosso temor a Deus. A nossa intimidade com Deus não pode eliminar, abrogar a nossa consciência de que nós não nos aproximamos de qualquer Deus em minúsculo, mas do Deus Todo-Poderoso. Quarta medida, versos 3 em diante. Eu não estou comentando os versículos, mas só compartilhando algumas coisas. Quarta medida, nunca tentar barganhar com Deus com um coração impuro. Se os irmãos olharem bem o texto, os irmãos vieram a esse culto às 8 horas da manhã. A minha quase certeza é que os irmãos devem ser excelentes batistas e muito bons crentes para acordar cedo e vir às 8 da manhã a um culto. Então, conhece bem o seu texto. Nesse texto, especialmente dos versos 13 em diante, o irmão vai perceber essa ideia de barganha. Nós jejuamos, então eu quero a bênção. Eu sou dizimista, eu quero prosperidade financeira. Eu não peco, então eu quero que tudo dê certo na minha vida. Eu não faço nada errado. Eu chego na escola dominical na hora, eu faço tudo certinho. E a ideia aqui é de se fazer isso com intenções pessoais. Eu lembro aqui de Tiago, quando Tiago fala, pedis mal, orais, não orais, e quando vocês oram mal e pedem mal e não recebem nada. Então a ideia aqui é nunca tentar barganhar com Deus com um coração impuro. Aliás, barganhar com Deus já é impuro, mas é um reforço aqui retórico. Nunca pensar que o rito compra Deus. Nunca achar que há uma abertura nos céus para uma dicotomia entre vida religiosa, vida eclesiástica, vida batista, vida evangélica e vida secular, vida profissional. Essa dicotomia diante dos céus, para os céus, ela não existe. Para Deus só existe uma vida, em Cristo. 24 horas, seja onde for. Seja onde for. Sem barganhas. Sem barganhas com Deus. Quinto, nunca deixar de ler e comer com a alma a oração do Pai Nosso. A frase é exótica, mas é essa mesmo, e eu vou repetir. Nunca deixar de ler, ao verbo, comer com a alma. Na verdade, é exatamente isso que João faz com o livrinho. Ele o comeu.
Ele comeu. Onde já comeu o livro? Uma certa tribo na Polinésia resolveu comer as cartas dos missionários. Porque os missionários, naquela geração, naquela época, quando chegavam as cartas, eles ficavam malucos, não havia internet. Esse negócio de iPad, iPhone, iTijolo, iChute, isso não existia. E as cartas, quando chegavam, eles ficavam cansados. E os habitantes daquela ilhota ficavam impressionados. Mas o que deixa esses caras tão felizes quando chega esse barco, uma vez por mês, trazendo esses papéis? Então eles resolveram, um belo dia, o barquinho chega sem a presença dos missionários. Então eles resolveram ver o que era aquilo. Pegaram aqueles envelopes, olharam, abriram, cheiraram e resolveram cozinhá-los e cozê-los e comê-los e comeram mesmo e não gostaram do sabor. Nem um pouco. Quando os missionários chegaram, eles simplesmente disseram, mas olha, desculpa, mas a gente ficou curioso, resolvemos ver o que era aquilo e comemos as vossas cartas. Os missionários ficaram furiosos. Pois é, essa é a ideia aqui. Quando você come alguma coisa, aquilo que você come passa a ser você. Eu sei que se você for muito detalhista, perfeccionista, e viajar bastante, e usar muito a sua imaginação, você não vai gostar das conclusões científicas que você vai tirar da minha sugestão, a respeito de você, nesse exato momento. Mas esse texto deixa claro que as nossas orações, elas podem ser tão pecaminosas quanto os nossos atos supostamente cotidianos, normais. Alguém já disse que o momento em que o crente mais peca é quando ele canta. Aliás, há alguns hinos, né? Eu sou um fã de hinos, né? Vocês podem perceber, né? Eu tenho alguns cabelos brancos e eu sou da geração dos hinos. Mas há alguns hinos, alguns cânticos, por exemplo, aquele tudo entregarei. Nossa, você tem coragem de cantar tudo entregarei? Quando eu cito o Pai Nosso aqui, é porque o comportamento dos israelitas aqui no templo era o oposto do Pai Nosso. No Pai Nosso, aliás, orareis assim. No Pai Nosso, o Senhor diz claramente: santificado o vosso nome, o nome do Pai. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vai indo. E está tudo ali. E entre outras coisas está aquele negócio de perdoar as nossas dívidas ou ofensas. Aí eu deixo com os exegetas, eles que se virem com essas traduções. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Então nós colocamos uma cláusula divina. Aliás, quem coloca é Cristo. Porque eu quero perdão, mas eu não perdoo ninguém. Eu quero ser amado, mas não amo ninguém. É como aquela pessoa que diz que ninguém a visita. Aí você chega para ela e pergunta: você visita alguém? Não. Como é que você quer ser visitado se você não visita alguém? Então, eu diria que uma proposta minha proposta é audaciosa. Nessa quinta medida é do irmão ler o Pai Nosso toda semana. Se possível, colocar o Pai Nosso um painel, numa folha, num cartaz lindo. Dá para fazer, vai em gráfica. Lindo. Cola na porta do seu quarto. No seu carro. Põe dentro da sua Bíblia, na capa da sua Bíblia, ou na contracapa. E leia o Pai Nosso e pare e pense nas cláusulas do Pai Nosso sem cessar. Você vai descobrir várias coisas. A primeira é de que você anda fazendo mais a sua vontade do que a de Deus. A segunda é que a sua inclinação é exatamente essa. A terceira é que você não perdoou o João nem a Mariazinha que te ofenderam nunca. A quarta é que você está em dívida aí com um monte de coisa aí. Você não santifica o nome de Deus em lugar nenhum. A sua vida santifica. E o Espírito Santo
que é mestre e que inspira a palavra, o próprio Espírito Santo, e nós, apesar de batistas, cremos no Espírito Santo, o Espírito Santo não é propriedade pentecostal, o Espírito Santo vai estar trabalhando e vai estar marcando essas verdades e remarcando em seu coração e em sua mente. O nosso problema é que nós precisamos relembrar o tempo todo. Por isso que lá no Pentateuco, por isso que lá na Torá, escreve essa minha lei, escreve em papelitos, põe nos braços, pendura no pescoço, põe não sei aonde, põe na porta, lembra para o teu filho, com teu filho à mesa, ao almoço, ao andar, ao deitar, ao dormir. Nós nos esquecemos. Nós temos essa tendência a, de certa maneira, extrairmos o que entra dentro de nós, o tempo todo. Então, nunca deixar de ler e comer com a oração do Pai Nosso. Mas essa é a quinta medida contra a corrupção espiritual. Pai Nosso é de uma riqueza impressionante. Sexta medida: nunca desprezar, nem humilhar ou explorar os mais fracos e pobres que você. Eu poderia aumentar isso aqui. Nunca desprezar, está tudo aqui nesse texto. Quando o autor diz, por exemplo, isso fica claro indiretamente e diretamente. Porque, por exemplo, no verso 7, porventura não é que também repartas o teu pão com faminto e recolhes em casa os pegados, e se vire nus o cubras. Então, tudo isso que está aqui, inclusive de patrões, aqui fala de patrões. Aqui fala de patrões. Vai à igreja, vai orar, faz tudo certinho, mas trata os seus empregados como escravos ou como bichos. Está tudo aqui. Nunca desprezar, nem humilhar ou explorar os mais fracos e pobres que você. Essa é a sexta medida. Em outras palavras, nós evangélicos, nós crentes, nós que nos autodenominamos o sal e a luz desta terra, nós devemos ser exemplo em tratar os desfavorecidos, os fracos, os pobres, os complicados, os analfabetos, os tristes, os confusos. É o que está aqui. Sétima medida: sempre praticar o autoexame, perguntando a si mesmo. Isso aqui é literal. Tenho sido fariseu, hipócrita e impostor nas minhas motivações, intenções e reações no relacionamento com o meu semelhante? Repito. Sempre praticar o autoexame. Autoexame é um negócio complicado. Paulo sugeriu a PIB de Corinto fazer isso, no capítulo 13 da segunda carta. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis realmente na fé. A PIB de Corinto teve que ouvir isso. Uma igreja que tinha todos os dons. Igreja esquisita, até dom de línguas também tinha. Brincadeirinha. Então, autoexame. É uma coisa que a gente não faz. Por quê? Porque nós dormimos na graça. Nós somos chamados a descansar na graça. Não. Porque nós vivemos em meio à desgraça. E Paulo é muito claro quando Paulo diz que na nossa carne não habita bem algum. Nós ainda não estamos em glória. Eu garanto ao irmão e à irmã que você ainda vai pecar até dezembro, pelo menos uma vez. Garanto. Pode garantir. Talvez hoje seja a única vez, mas pecou uma vez no semestre, no ano. Então, autoexame. Por isso que eu gosto de algumas igrejas, tive uma igreja fora do Brasil, em que há no culto para confissão de pecado, só para isso. Então a igreja se ajoelha e é 15, 10 minutos, você vai agora confessar seus pecados, você vai agora pedir para o Espírito Santo mostrar o que está errado com você, você vai agora pôr o lixo que está dentro de você para fora, e você agora vai, em processo, receber o perdão, a graça e a purificação pelo sangue. Então não é só rito religioso. Irmãos, nós somos de dura serviço. O ser humano é de dura serviço. Nós somos terríveis. Nós conseguimos, inclusive, estragar a graça que recebemos. Por isso que muitas bênçãos que são recebidas em nossa vida
vida se torna uma maldição. A bênção vira maldição. Como foi com Israel? Alguns anos depois, este templo, este povo estava morto, exilado e o templo queimado. Com teologia sólida. Com rabinos eloquentes. Então, praticar o autoexame, estar sempre perguntando a si mesmo, será que eu estou sendo fariseu? Daria para falar muito sobre isso, mas os irmãos podem olhar Mateus 23. Hipócrita, impostor, nas minhas motivações, intenções e reações no meu relacionamento com meu semelhante. Eu gosto muito de um livro que o pastor Rosivaldo de Araújo escreveu na Bahia, e o título do livro é Mais que Caráter. E convém dizer aqui o seguinte, que caráter é fundamental, bom caráter, mas bom caráter não é suficiente, porque a nossa justiça não pode ser a justiça dos fariseus. Há muito a falar sobre isso. Para Deus, nós temos que ir além do bom caráter. Nós temos que ir além. E onde é que Deus quer que nós cheguemos? Deus quer que nós cheguemos num coração quebrantado, com uma motivação humilde e santa. Mais que caráter. De bom caráter, o inferno está cheio. Há muita gente que não é evangélica de bom caráter, e muito evangélico mau caráter. Mas Deus quer mais do que bom caráter. Ele quer motivação pura. Por que você quer ser pastor? Por que você quer estar à frente desse ministério? Por que você quer ser... Por que você está fazendo isto ou aquilo? Por quê? Quais são suas intenções? Por que você gosta tanto de microfone? Por que em congresso só fala você? Por que você tem que ser o primeiro, sempre? Quais são suas reais intenções? Excelente caráter, mas as motivações estão no negativo. Não basta bom caráter. Precisa ter motivações puras. E motivações puras e santas são motivações humildes. E Deus vê essas motivações. E esse aqui é um texto eloquente em revelar que há gente de bom caráter aqui, mas cujas motivações são impuras. 8ª medida. E é uma medida próxima à anterior, à 6ª, mas é um pouco diferente. Porque a 6ª foi nunca desprezar, nem humilhar ou explorar os mais fracos e pobres que você. Mas a 8ª é estar sempre disposto e engajado em ajudar os fracos, pobres, confusos, solitários, sofredores, famintos e desesperados. Versos 6 e 7 fala Então, diante de Deus, o justo, ele não só se compadece, ele se compadece e dá. Se compadece e dá. Está na Escritura. O justo desce do cavalo, pega o desgraçado, sangrento, suja a beira do caminho e leva ele para a pousada, paga a pousada, paga as feridas, paga o médico, dá a comida. O justo age. E aqui há um efeito interessante no mundo espiritual e inclusive no terreno psicológico. Porque quando você ajuda uma pessoa que está no fundo do poço, e essa pessoa sai daquele fundo, isso faz bem para a sua autoestima. E você se sente útil. Você se sente alguém de valor. Faz bem para você. E nos céus, isso reverbera, ressoa nos céus. Está aqui no texto. Por isso que o Senhor diz claramente no texto, isso é o Senhor que está dizendo. Olha que coisa impressionante. Verso 11, o Senhor te continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. A boa notícia é que aqueles que abençoam serão sempre mais e mais pessoas
abençoadas por Deus. As pessoas mais abençoadas por Deus são aquelas que mais abençoam. Na economia de Deus, você ganha dando, perdendo. Nona medida, e estou terminando. E ela reforça contra a corrupção. Nunca esquecer que a graça de Deus não dorme na mesma cama com o pecado e a rebeldia consciente. Nunca esquecer que a graça de Deus dorme na mesma cama com o pecado e a rebeldia conscientes. Davi e outros oraram assim: Senhor, absolve-me das faltas que eu não conheço, das faltas que me são ocultas. Mas aqui nós estamos falando das faltas que são conhecidas e que não são tratadas. Então, nunca esquecer que a graça de Deus não coabita com rebeldia consciente. Ou seja, eu sou assim, sempre fiz assim, e vai ser assim. Pode continuar sendo assim. Da igreja e diante da sua família e dos homens. Mas diante de Deus, o preço a pagar será muito alto. Muito alto. Tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com o interior da alma, com o nosso interior. Nada do que está sendo falado aqui tem a ver com ritos, com coisas corretas. Ritos não são ruins por si só, per se. Nada tem a ver com liturgias, nada disso. Tudo que está aqui tem a ver com o interior, com a alma, com a disposição, com a intenção, com a motivação, com valores profundos da nossa alma. O problema em Brasília hoje, o grande desafio em Brasília hoje, aliás, a grande tragédia de Brasília hoje, é que o interior das almas, de muitas daquelas almas, está apodrecido pela ganância, ambição, corrupção, mentira, latrocínio, roubo, ganância, individualismo, egoísmo e todos esses demônios existenciais. Último lugar. 10ª medida: jamais deixar de buscar, descobrir e obedecer à vontade santa de Deus em todas as áreas, custe o que custar. Jamais deixar de buscar, descobrir e obedecer à vontade de Deus em todas as áreas, todas as decisões na vida, custe o que custar. Todos nós aqui já passamos por experiências parecidas assim, um pouco parecidas. Eu não vou não, tenho medo. Eu não vou entrar nesse barco, eu não vou entrar nesse avião, sei lá, não vou, tenho medo de, vou comer essa comida. E alguém disse assim, do lado da gente, algum amigo muito querido, amiga querido, disse, não, olha, deixa eu te mostrar, eu vou comer, né? E está do lado, aí você pega um pouquinho, aí a pessoa vai te ajudando, e daqui a pouco você está comendo, você está entrando no avião, está entrando no ônibus, está entrando no barco, sei lá, no navio. Nós precisamos praticar espiritualmente esta ação, de nós adquirirmos coragem mais e mais para enfrentar nossos monstros, para forçar a barra conosco. Paulo disse aos Coríntios, novamente, aos batistas de Corinto, no capítulo 9, acho que da primeira carta, se não me falha a memória, ele disse que ele esmurrava o próprio corpo para não ser achado desqualificado. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos
nos autoforçar. Nós precisamos, nós somos mulas teimosas, jumentos teimosos. Nós precisamos dizer, não, eu sou teimoso, mas Deus é maior. E em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Eu vou na igreja, eu vou orar. Você precisa ter a mesma coragem e adquirir a mesma coragem, a mesma força de vontade e praticá-la, esse poder que nós temos, da mesma maneira como Esaú viu, o pecado está à porta, cumpre a ti dominá-lo. Nós temos esse poder, nós vamos cultivar esse poder contra o mal, obedecendo a Deus, em obediência a Deus. Não, eu quero tocar fogo nesse negócio aqui. Eu quero acabar com essa pessoa. Mas eu vou enfrentar esse sentimento em nome de Jesus. E eu vou tirar esse sentimento da minha vida. Porque eu quero andar na luz. E eu quero que Deus seja Deus soberano na minha vida. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pedir ao pastor Djalma aqui com uma oração. Muito obrigado. Glória a Deus. Feche seus olhos. Paizinho querido, que delícia. Tua palavra é profunda, clara, impactante. Pai, como eu preciso e nós precisamos dessas medidas claras, que vão nos ajudar e nos proteger. Porque são medidas, ó Deus, que têm como propósito nos guardar, para que possamos crescer de maneira saudável, madura e abençoadora. Deus, eu quero poder como que um manancial, cujas águas mais falharão. Eu quero ser isso, eu quero beber dessa fonte que vem do trono da graça do Senhor. Faz isso, Paizinho querido, nessa manhã, na minha vida, na vida dos meus amados e amadas irmãos em Cristo Jesus, na vida dos convidados aqui. Deus nos faz estarmos cheios desse desejo de a cada dia poder continuar lutando, jamais desistir, porque o Senhor não desiste de nós. Palavra profunda, que a cada dia a gente possa estar mastigando, ruminando, desfrutando dessa palavra que o Teu Espírito tem trazido, para que a cada dia a gente caminhe nessa em vitória, caminhe em santidade, e a gente comece a ver os frutos, a 30, 60, 100, a 1000 acontecendo, impactando uma grande multidão. Pai, que o Senhor possa nos despedir na Tua presença, na Tua graça, em oração, em reflexão, mas numa ação contínua de abençoar vidas e vidas. Nós te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Os amados podem se assentar, nós vamos ter a última parte do culto, que é o pós-lúdio. Eu vou pedir para o missionário Leno acompanhar o Jarmas lá na frente, para poder estar cumprimentando as pessoas e te abençoar na saída. Então você fica um pouquinho aqui, vamos ouvir o pós-lúdio, e aí então estamos despedidos.